E aí, povo? Beleza, meus amigos, amigas das redes sociais? Que a graça e a paz do Criador esteja com cada um de vocês aí. Tudo tranquilo com vocês? Espero que esteja tudo na paz. Mas antes, irmãos, eu quero aqui primeiramente agradecer todos os amigos, colegas que têm se inscrito aqui no meu canal lá no YouTube, PR Carlinhos Oliveira, onde tem me mandado aí mensagens, tem compartilhado os vídeos, né? Porque isso é uma maneira também, meus amigos, da gente poder levar o evangelho do reino adiante. Também é algo de evangelismo, quando nós mandamos um vídeo para os nossos amigos, no grupo, nós adquirimos conhecimento, é sempre bom e sempre bem-vindo. Então eu já te agradeço todos vocês que têm inscrito lá no meu canal, têm mandado mensagem aí para nós. Amigos, eu senti algo no meu coração para falar sobre um tema que eu tenho certeza que se você assistir até o final esse vídeo, vai mexer muito com a tua estrutura, vai fazer com que você entenda tudo aquilo que o Espírito Santo tem para fazer e aquilo que ele já está fazendo na sua vida. Eu já quero começar aqui fazendo uma pergunta para mim e para você: como que está a tua casa? Como que está a nossa casa? E quando nós falamos de casa, automaticamente vem na minha cabeça lá no livro do Novo Testamento, lá em Mateus, no capítulo 7, versículo 24 a 29. O tema que eu quero falar, meus queridos, nos nossos corações aqui é construindo a nossa casa com os alicerces de Deus. Construindo a nossa casa com os alicerces de Deus. Ele diz assim: todo aquele, pois, que escuta as minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha, e desceu a chuva, correr os rios e assoprar os ventos, e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve as minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Desceu a chuva, correram os rios, assopraram-se os ventos, e combateram aquela casa, e a casa caiu, e foi grande a sua queda. E aconteceu que, concluindo Jesus esse discurso, a multidão se admirou da sua doutrina, porquanto os ensinava como tendo autoridade e não como os escribas. Meus irmãos, quando eu pego o livro de Mateus, toda a estrutura dele, do capítulo 1 até o último capítulo 28, ele tem ali a sua narrativa falando sobre a história de Jesus, falando sobre os apóstolos, sobre a nova aliança, sobre os sermões, fala também sobre promessas, fala sobre o evangelho do reino, fala sobre Cristo como rei e que é apresentado para nós. O livro de Mateus, meus irmãos, ele foi escrito lá na Judéia, no ano 37 depois de Cristo. Meus queridos, todos nós ouvimos falar de Mateus, mas quem era o apóstolo Mateus? O texto nos informa, meus irmãos, que o apóstolo Mateus ele era um publicano. O que era um publicano? Publicano era cobradores de impostos, a serviço lá do Império Romano, que era totalmente desprezada pelos judeus que viviam naquela época, chamados de traidores pelo próprio povo judeus. Até porque, em alguns casos, eu tenho que concordar com o povo judeus. Muitas das vezes, esses cobradores de impostos eram totalmente gananciosos, totalmente altivos, totalmente soberbos, e era uma classe totalmente desprezada pelos seus próprios irmãos judeus. Então, de acordo, meus amados, com o texto histórico, essa passagem de Mateus, quando ele fala aqui para nós, Mateus ele estava vivendo lá na época de Herodes Antipas, que era o rei lá naquela época, lá na Galileia. Então, contendo o cargo que Mateus tinha desempenhado ou ele trabalhava, provavelmente Mateus era uma das pessoas mais cultas que Jesus tinha ali ao seu lado. Se você pegar Mateus capítulo 9, versículo 9, o que acontece? Jesus tem um encontro com Mateus. E aonde estava Mateus? Mateus ele estava sentado na coletoria, ou seja, numa alfândega, ali
próximo à cidade de Cafarnaum. E Jesus vai até lá, tem um encontro com Mateus ali na alfândega e fala para Mateus para ele largar tudo aquilo que ele tinha e que o seguisse. Foi algo fácil para Mateus? Não, não foi, porque você largar ali o seu salário, largar a sua ostentação, largar o seu cargo público a qual ele tinha, não era uma coisa tão simples assim. Mas, porém, ele reconheceu, algo tocou no seu coração e ele automaticamente foi seguir a Jesus. Então aqui uma observação, irmãos. Esse local em que o apóstolo Mateus estava era um ponto fiscal erguido pelo povo romano, pelo Império Romano lá de trás, aonde esses cobradores de impostos ficavam ali nas estradas, nos canais, nas margens, nos lagos, nas pontes, cobrando os pedágios das pessoas que passavam por aquele local. Como se fossem os pedágios atuais. Hoje para nós passarmos de uma cidade para outra, dependendo, você tem que pagar os pedágios. E naquela época existia dois tipos de trabalhos de cobradores de impostos. Primeiro, o trabalho daqueles que eram cobradores de impostos indireto, que era o caso de Mateus, e tinha os cobradores de impostos indiretos, que iniciava-se sobre a terra lá dos indivíduos, sobre as suas posses, sobre os seus comércios, né? Eram agentes regulares erguidos pelo Império Romano para fazer esse tipo de impostos diretos aqui. Então tinha impostos indiretos, que era o que Mateus fazia, e os impostos diretos. Quando nós falamos de impostos, ou quando nós falamos sobre os publicanos, quem vem logo na sua mente? Ou se não veio na sua mente, eu vou fazer com que você lembra. Lá no livro de Lucas, no capítulo 19, todos nós conhecemos a falar sobre um chefe dos publicanos chamado Zaqueu. Era um cara totalmente corrupto daquela época. Era um cara que, no que ele pudesse ganhar vantagem, extorquir a população, o povo, assim ele fazia. E eu não quero contar a história aqui de Zaqueu, sei que você sabe. Se você não quiser saber mais, lá no livro de Lucas, capítulo 19. Mas, irmãos, no livro de Mateus, no capítulo 1 ao versículo 5, a primeira coisa que ele fala é contra os julgamentos. Se você pegar na sua Bíblia. Então, analisando, né, ensinando pra gente que antes de julgarmos alguém, nós temos que fazer uma autoanálise da nossa vida, da nossa conduta como servo de Deus. Então, o povo judeus, por natureza, era um povo que tinha uma mente totalmente julgadora. Se você fosse gentil, ou se você fosse de outro tipo de nacionalidade, ou de outros povos e nações, as pessoas eram totalmente subjugadas pela nação do povo judeu. Eles achavam que somente eles eram o povo escolhidos, e que literalmente sim, ele foi o povo escolhido, porém eles tinham uma conduta totalmente diferente quando Cristo vem mostrando para eles. Se você pegar lá no livro de Mateus, no capítulo 5, tem algo sobrenatural, lindo e maravilhoso, que é o Sermão do Monte, as bem-aventuranças. Se você olhar do verso de número 7 do capítulo 5, a primeira coisa que Jesus fala assim, ó: bem-aventurados são os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdias. Isso automaticamente estava voltado para o povo judeu. Lá naquela época, Jesus estava falando: se vocês têm misericórdia, vocês também receberão misericórdia. Então eu faço aqui uma observação para nós. Quando Mateus ele é escolhido por Cristo e ele deixa o seu cargo de cobrador de impostos para seguir a Cristo, alguns judeus também, como romanos, começaram a seguir Jesus. Isso daqui nós vamos entender que leva tudo a crer que isso aconteceu. Porque Mateus ele tinha um cargo totalmente de um cobrador de impostos, era uma pessoa pública lá naquela época. Automaticamente alguns romanos também saíram e vieram também a seguir a Cristo. Preste atenção no que eu vou te dizer. No verso de número 3, do 43 do capítulo 5 até o verso de número 48, olha o que diz o verso 43 do capítulo 5. Amarás o teu próximo e aborrecerás o teu inimigo. Isso aqui tem a ver com gentios e romanos,
Mas olha o que fala no verso de número 44. Eu, porém, vos digo, amai os vossos inimigos, bendizei o que vos maldizem, fazei o bem aos que te odeiam, e orai pelos que te maltratam e também pelos que te perseguem. Quando Jesus ele fala isso daqui, os romanos eram totalmente especialistas em maltratar, em perseguir o povo judeu. Então no verso de número 43 ele diz assim: pois se amardes o que vos amo, que galardão vocês tereis? Os publicanos não fazem o mesmo? O verso de número 47 ele diz assim: se saudardes unicamente os vossos irmãos, que fazeis demais? Falando para os judeus, os publicanos não fazem o mesmo? Então automaticamente todos aqueles judeus e publicanos que nem Mateus tinha vindo ali para seguir a Cristo, Jesus estava falando para eles: eles são seus irmãos também. Que galardão vocês vão ter se vocês cumprimentarem somente os seus irmãos e não cumprimentarem esse povo gentil, esse povo judeu que está vindo para cá, ou até alguns romanos que está vindo para o nosso exército? Não vai ter de serventia nenhuma. Aí fica muito fácil vocês cumprimentar só quem pensa como vocês. Mas Jesus ele tirou Mateus da coletoria de lá e trouxe também mais algumas pessoas, e vocês não saudam, vocês não recebem. Então, da mesma misericórdia que vocês tiverem, vocês vão ter. Mas olha o verso de número 48. Sede-vos perfeito como é perfeito o vosso Pai que está nos céus. Façam a diferença. Então eles estão dizendo aqui, Jesus está dizendo: receba todos que estão chegando aqui até nós. Então quando nós pegamos o capítulo 6, irmãos, do livro de Mateus, os caras totalmente estavam querendo conhecimento e que estavam querendo méritos não de Cristo, mas estavam querendo méritos de homens. Se você pegar o capítulo 6, do versículo 1 ao 4, os caras estavam dando esmola a fim de quê? A fim de ser visto diante dos homens para ser glorificado pelos homens. Os caras estavam querendo sair na foto. Os caras faziam uma obra ali, a social, e os caras estavam ali querendo bater selfie para que todo mundo visse como eles eram caridosos. Porém, quando os romanos, os publicanos, os gentios, povos de outras nações estavam vindo para os caras, o que os caras faziam? Totalmente vista grossa e ignorava. Se você pegar o verso de número 5 e o verso de número 7 do capítulo 6, tem a sua narrativa que os hipócritas gostavam de fazer as suas orações em pé lá nas sinagogas e nas esquinas para serem vistos pelos homens. Eu não quero entrar no campo de hoje em dia para a gente chegar aqui nos alicerces da casa. Mas não é diferente de hoje, eu tenho certeza que você já pensou comigo. E o que Jesus fala para eles? Jesus fala assim, ó, ao invés de vocês ficarem querendo mostrar que vocês são uma bolacha recheada do pacote, entra no teu quarto, entra no teu aposento, ora em teu pai que está em secreto, e o teu pai que está em secreto, ele vai te recompensar. Não precisa você ficar falando que você faz e acontece. Pelo contrário, faça quietinho, porque a recompensa vem do alto. Jesus, ele fala o quê? Ele ensina a oração modelo. E também fala sobre jejum, fala também para não ajuntar tesouro no céu e sim na terra, fala que nós não podemos servir a dois senhores, fala sobre a preocupação, sobre a ansiedade. Tudo isso que eu estou te falando para vocês é no capítulo 5 a chegar no capítulo 6. Eu gosto sempre, amados, de fazer uma digressão com os meus amigos para fazer com que você entenda tudo aquilo que está sendo falado no capítulo 7, mas eu primeiro preciso falar do capítulo 5, uma rápida digressão, no capítulo 6, um rápido também passeio para você entender o que estava sendo falado. Sabe por quê, irmãos? Porque o que acontece? Hoje eu vejo uma dificuldade muito grande do povo de Deus em obter conhecimento, em obter o que estava sendo entendido, o que está sendo pregado lá. Porque no livro de Oséias, capítulo 6, capítulo 4, versículo 6, fala: meu povo perece por falta de quê? De conhecimento. Colossenses 1:10, frutificar em boa obra e crescer no conhecimento. Mateus 22:25 fala: errais porque não conheceis as escrituras e nem o poder de Deus. Beleza? Agora eu quero entrar aqui na pregação com vocês. Mateus capítulo 7, versículo 24 ao 25, nós falamos construindo a nossa casa com os alicerces de Deus. Irmãos, eu não trabalho aqui no ramo de construção civil,
mas é algo que nós temos que entender e temos que saber que existe umas condições básicas para nós construirmos uma casa de alvenaria. E são 4 elementos que precisam ser ou precisam ter numa construção de uma casa. Primeiro é fazer o quê? Uma boa fundação. Você ter uma boa fundação, você pode erguer a casa que você quiser. E automaticamente, quando nós temos uma boa fundação, nós fazemos todo o alicerce, há necessidade de construir as paredes. E quando nós construímos a parede, fazemos todo ali o processo de construção, nós iremos ter que fazer o quê? Colocar uma laje, colocar um teto. Depois que nós fazemos tudo isso, meus irmãos, aí vem a parte do acabamento, que é a parte que, vamos e convenhamos, é a parte que gasta muito. Irmãos, muitas pessoas que eu e você, ou até mesmo eu e você, lutamos para ter uma moradia, lutamos para ter uma casa. Quantas famílias estão lutando para ter um teto, para ter uma moradia? Então nada melhor, meus irmãos, de estar na nossa casa, de estar com as pessoas que nós amamos dentro de nossa casa. Nada melhor de nós termos ali uma residência, de termos a nossa casa. Mas em muitas famílias, irmão, a pior coisa é saber que vai ter que voltar para sua casa. Para muitas famílias é desse jeito. Para muitas famílias que estão aí trabalhando, que saem de manhã cedo para ganhar o pão de cada dia, para sustentar ali a sua casa, a vida dos seus filhos. Para muitas pessoas, a pior coisa é saber que vai voltar para a sua casa. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você. O que representa a minha casa e a sua casa? O que a nossa casa representa, irmão? Ou o que a nossa casa tem que ser essa representatividade? Quando eu falo de casa, irmãos, a nossa casa é o nosso bem-estar. A nossa casa é o nosso refúgio. Ela representa toda a história de vida, desde a nossa infância, da nossa adolescência, da nossa juventude, até a nossa velhice. Correto? A nossa casa, ela revela, meus irmãos, muito de como somos como família. Isso é fato. Um exemplo que eu coloquei aqui, a nossa casa, ela representa o nosso caráter, a nossa índole. A nossa casa é um grande espelho, tanto para os nossos vizinhos, de como somos, de como agimos, de como somos servos de Deus, de como somos pessoas, na nossa conduta, meus irmãos. Isso é fato, nós somos espelhos. Então existem tipos de casa, irmãos, que quando chega no final de semana, ou quando o povo se reúne ali para fazer um churrasco, para comemorar um aniversário, para estar ali se confraternizando no churrasco ou numa festa, tem tipos de casa que quando começa, logo vem no nossa mente: hoje o pau vai quebrar, hoje vai ter briga com certeza. Fala a verdade, tem casas que você sabe que quando vai ter festa, irmão, o pau vai quebrar, é perigoso até sair morte. Isso é fato, é verídico, porque nós vamos entender quais são os alicerces que estão construindo esses tipos de casa. Então cada casa nos mostra e nos ensina que tipos de alicerce ou que tipo de fundamento estão sendo construídos ao longo dos anos ou ao longo das décadas. Então cada casa, meus queridos, nos mostra a nossa evolução como seres humanos, tanto para coisas boas como para coisas más. Vocês estão entendendo, irmão, a complexidade disso daí? Então casa, ela nos dá totalmente uma sensação de segurança, não é verdade? Casa nos dá sensação de proteção, casa nos dá sensação de paz, casa nos dá sensação de cuidar um dos outros. Mas a gente sabe que não é desse jeito que funcionam as coisas, não é verdade? Não é desse jeito. Aí eu faço uma pergunta para mim e para você que está assistindo. O que tem impedido as pessoas de ter um lar de paz, irmãos? De ter uma moradia fraternal? Porque todos querem ter uma casa de paz. Todos querem viver numa casa que tenha paz. Quem não gosta de ter paz dentro da tua casa com a vida dos teus filhos? O que tem impedido a nossa sociedade atual a ter um lar de paz, a ter filhos de paz, um esposo de paz, um marido de paz, os netos de paz, uma casa que você pode falar tem paz? Sabe o que tem impedido, irmãos? 3 coisas. Primeiro,
Salmo 37, verso número 5. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará. Muitas casas estão totalmente de ponta cabeça, irmãos, porque as pessoas não entregaram a sua vida para Cristo. Não querem deixar Cristo ser o centro das suas vidas, ser o centro da sua caminhada. Quando nós falamos de casa, casa sou eu e você que nós vamos ver aqui. Então esse é o segredo. Primeiro, entregar a tua vida para Cristo. E eu não estou falando para entregar a sua vida para a igreja, não, estou falando para Cristo. Porque lá no livro de Jeremias, capítulo 1, verso número 5, irmão, antes de nós nascermos, Cristo já tinha nos escolhido. Antes de nós fomos gerados na barriga da nossa mãe, Cristo já sabia que nós viríamos estar assistindo um vídeo desse, para que mudasse a circunstância da nossa casa. Cristo já sabia porque você ia viver nessa terra. Lá em João 15,16 fala, não foi vós que me escolheu, mas eu vos escolhi. Então Cristo te escolheu, meu querido. Só basta você entender esse chamado que ele tem para mudar a tua casa, para mudar a sua vida espiritual, para mudar a sua vida financeira, a sua área psicológica, para mudar a vida dos seus filhos, bem, para mudar a sua casa no contexto geral. Então por que muitas casas estão perecendo? Sabe por quê? Porque tem deixado, como diz lá no livro de 2 Samuel, no capítulo 6, no versículo 9 e 10, que tem literalmente, irmão, deixado com que a arca da aliança entra dentro da sua casa. Então quando a arca da aliança ela entra dentro da tua casa, todos os alicerces, todas as rachaduras, tudo aquilo que estava quebrado ou que estava a ponto de ruir, a destruir, a desmoronar na tua casa, começa a voltar na felicidade, começa a viver uma vida nova. Nós falamos da arca de Deus, não falamos? Que eu falei aqui no livro de 2 Samuel. Então olha só para você ver. O rei Davi, após o rei Davi ganhar uma guerra contra os filisteus, o que ele faz? Os seus exércitos, irmãos, eles pegam a arca de Deus que tinha sido capturada pelos filisteus, certo? Então o que acontece? Teve uma guerra, os filisteus ganharam uma guerra do rei Davi, pegaram a arca de Deus, colocaram a arca de Deus lá no templo filisteus, onde tinha vários e vários outros deuses lá. Sabemos de todo o contexto que a arca da aliança estava na frente da estátua ali de Dagon, colocando ali, e nós vamos entender isso daí. E o Davi, o que ele faz? Ele vai, entra em ataque contra os filisteus, pega a arca novamente, leva a arca para a casa de Obed-Edom, e a casa de Obed-Edom passa ali 3 meses vivendo de todo tipo de prosperidade, porque aonde está a arca de Deus, irmão, a prosperidade está. Aí eu faço uma pergunta reflexiva: a arca de Deus está na tua casa ou não está? Está na tua vida ou não está? Deixa você responder por você mesmo. Então, irmãos, olha só para você ter uma ideia. E quando as pessoas colocam outros tipos de alicerce dentro das casas, que nem fala no livro de 1 Samuel, no capítulo 5, que quando os filisteus tomam a arca do Senhor, eles levam até a arca e colocam ela na frente da estátua de Dagon, que é um homem, metade peixe. O que acontece, meus irmãos? Automaticamente aquela estátua maligna se prostra na frente da arca. Então qual que é o principal alicerce, irmãos, que você tem que mudar? Jesus ele já tem falado de várias maneiras no seu coração, mas você muitas das vezes fica aí protelando, sabe? Falando, não chegou meu momento ainda. Quando que vai ser esse momento? Você está vendo a sua casa ruir, você está vendo a sua casa perecer, você está vendo a sua casa ser totalmente destruída, filhos das drogas, prostituição, depressão, tristeza, angústia, sofrimento, e você ainda vai falar, ainda não chegou o momento? Irmão, o momento é agora, de você alicerçar suas casas com princípios de Deus. O principal alicerce de uma casa foi esse que eu falei, Salmo 37, verso número 5, entregar a tua vida para o Senhor, porque quando você entrega a sua vida, irmão, quando você fala, cara, eu não quero mais andar nesses caminhos escuros a qual eu estou andando, eu não quero mais viver essa vida que eu estou vivendo, você entrega a sua vida
para Cristo, beleza? Eu não estou falando de igreja, você entrega seu caminho para Cristo, automaticamente você vai começar a viver Deuteronômio capítulo 28, versículo 1, que fala, se atentamente ouvir a voz do Senhor teu Deus, tendo cuidado de guardar todos os seus mandamentos, as bênçãos virão e te seguirão. Ah, irmãos, fala a verdade, quem não gosta de ser seguido por bênçãos? Quem não gosta de ser abençoado? Quem não gosta de ter sonhos concluídos e sonhos realizados? Todos gostam. Todos nós gostamos, mas quando nós entregamos a nossa vida, as bênçãos vão vir sobre as nossas vidas em Deuteronômio 28, porque nós estamos atentos para a voz do Senhor, tendo cuidado de guardar os seus mandamentos. Quantas casas estão precisando de Apocalipse capítulo 3, 20? Eis que estou à porta e bato. Jesus está batendo na tábua do seu coração para mudar a sua vida e você não está entendendo nada. Você está vivendo a sua vida com a sua casa totalmente sendo destruída, porque a nossa luta é contra demônios, irmãos. Nós não estamos lutando contra qualquer coisa. Nós estamos lutando contra principados, potestades e dominadores. Efésios capítulo 6. Agora, se você acha que você está conseguindo lutar contra demônios sem conhecer a Cristo, sem leitura bíblica, sem de ter um discernimento espiritual, lê do engano. Confesso para você que a sua casa está perecendo por causa disso. Então nós somos a habitação do Espírito Santo. Você é a habitação do Espírito Santo. É na sua vida que ele quer fazer morada. Lá em 1 Coríntios capítulo 3, 16, ele diz assim: não sabeis que vós sois o templo do Espírito de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Então, irmãos, o Espírito Santo habita em você. O Espírito Santo habita na tua casa, mas você vai ficar continuando com a sua casa ruindo. Sua casa está sendo destruída e você não vai fazer nada para que isso mude. Você vai ficar conformado com a vida que você está vivendo? Você vai ficar conformado com os seus filhos nas drogas, depressão, tristeza, angústia, solidão? Você vai continuar vivendo dessa forma? Será que é isso que você quer para a sua vida? Será que isso é o legado que você vai deixar para a vida dos seus filhos, para a vida dos seus netos? É isso? Eu acho que não, irmãos. Eu tenho certeza que não. Se você é uma pessoa esperta, você vai falar: opa, eu não quero mais viver nessa vida. Porque não é só você. É na sua geração. Será que seus filhos, os netos, vão passar pelo mesmo processo doloroso? Então chegou a hora de você alicerçar sua casa na rocha. E a rocha é Cristo. Você é a morada do Espírito Santo. Conforme alguns dados, irmãos, de pesquisa aqui no Brasil, são mais de 33 milhões de brasileiros que não têm morada. Que não tem uma casa para morar. Mas se a gente for pegar aqui essa conta, quantos milhões de brasileiros estão com a sua casa ruindo, perdendo para o inimigo, por causa que não dá um passo para Cristo, por causa que não quer deixar Cristo? Irmãos, eu vou ser bem categórico com você. Se você não quer deixar Cristo ser o centro da tua vida, quem está sendo o centro da tua vida? É o mal. Porque você não entregou sua vida para Jesus, você não quer andar nos preceitos deles, você não quer servir a Ele, você não quer guardar seus mandamentos. Então quem está guiando a sua vida? Responde você mesmo. A nossa vida era uma casa velha, irmãos, antes de nós conhecermos a Cristo. Com os nossos desejos carnais, com o nosso telhado furado, com as nossas paredes rachadas. A nossa estrutura estava totalmente corrompida. Antes de eu entregar minha vida para Jesus, quem me conhece sabia como que eu era. Uma casa desestruturada. Eu tive que fazer o quê? Demolir a minha casa velha. Quando eu demoli a minha casa velha, irmão, quando a gente demole ou derruba uma casa, os nossos conceitos, as nossas vontades, irmãos, fica só o terreno, não fica? Mas o terreno, nós temos que fazer o quê? Limpar. Limpar a nossa vida espiritual, limpar o nosso coração, a nossa mente, de tudo aquilo que atrapalha de nós progredirmos e ter uma vida feliz. Então a nossa casa, trazendo para nossas vidas, é nosso terreno espiritual. Tem terreno, irmão, que demora dias para ser limpo, tem terrenos que demora anos, mas tem terrenos que demora décadas para ser limpo. A primeira limpeza que nós temos que fazer em Efésios 6, capítulo 17, que ele diz que a nossa... fala sobre o capacete da salvação. Primeira coisa que você tem que limpar: o seu terreno da mente. Tudo aquilo que faz te atrapalhar, todo o pecado, toda a amargura do passado, você tem que limpar o seu terreno. Quando nós destruímos uma casa, nós temos que limpar o terreno, irmãos.
Outra coisa que eu vejo que além de terreno de ser limpo, nós temos que limpar o terreno do coração. Provérbios 4, 23, sobretudo deve-se guarda-se o teu coração, porque deles procede a fonte de água viva. Quantas pessoas estão com o coração contrito, com armaduras no seu coração? Quase não saiu aqui, você viu? Com o coração amargo, porque não quer liberar o perdão, porque quer deixar ali a amargura tomar de conta. Outra coisa, irmãos, de terreno, que é fazer um novo projeto de vida. Quem que é o nosso arquiteto? É Jesus, Hebreus capítulo 11, verso de número 10. Porquanto aguardava alcançar a cidade que tem alicerces magníficos, da qual Deus é o arquiteto e o edificador. Primeiro, precisamos o quê? Limpar o terreno da nossa mente. Depois, o terreno, limpar o nosso coração. Depois, fazer um novo projeto de vida. Você só vai ter uma nova vida se você fazer um projeto. Todo sonho sem projeto, meus queridos, já nasce morto. E a última coisa que eu quero colocar aqui é obedecer os mandamentos de Deus. Lá no livro de 1 João, capítulo 5, verso número 3, ele diz: porque nisto consiste o amor, em obedecer aos seus mandamentos. E os seus mandamentos não são pesados. O mandamento de Jesus, de Deus, ele não é pesado, meus irmãos. Ele não é pesado. De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. E aqui eu quero falar para você. E aí, que tipo de casa você quer construir? Que tipo de casa está sendo a sua vida? Será que a sua casa é um lar de paz? Será que quando você faz um churrasco ou uma festa, os vizinhos já vão olhar e falar: hoje o pau vai quebrar? Hoje vai ter briga, vai ter confusão? Ou os vizinhos falam assim: puxa vida, olha lá, um povo abençoado. Será que o povo tem exemplo de casa, de pessoas, eu e você? Será que as pessoas olham para nós e falam: ali vai um exemplo de casal, ali vai um exemplo de filho, de esposo, de vô, de vó? Irmãos, eu não sei que tipo de casa que está a sua vida. Eu não sei de que tipo de situação que está a tua vida. Mas você sabe como é que está. Então chegou o momento, literalmente, de você mudar, virar a chave da sua vida, de mudar radicalmente, de limpar. Eu não falo reformar a casa, reformar é só tapar buraco. Eu falo de destruir a casa velha dos seus conceitos, dos seus achismos, daquilo que você acha, da sua amargura, da sua tristeza, da depressão, das drogas, do álcool. Você quebrar tudo isso e fazer uma construção nova, com os alicerces de Deus. Fica ao seu critério, irmãos. Agora fica com você. Faça da sua casa o que você quiser que ela seja feita. Mas que essa palavra entre no teu coração e que você literalmente venha entender, irmãos, que sem Cristo é sem chance. Sem Cristo é lamentável. Aí você pode falar: ah, irmão, mas eu conheço a Cristo, eu não vou para a igreja, né, mas eu sirvo a Cristo, tal. Mas, irmãos, você precisa saber quais armas você lutar. Você precisa entregar a sua vida para Jesus. Você precisa reconhecer que a sua casa precisa ser mudada. Beleza, meus irmãos? E que essa palavra fique nos vossos corações. E que você possa compartilhar esse vídeo e fazer uma autorreflexão de como está a tua casa. E novamente eu quero deixar aqui de extrema importância: se assinem lá no meu canal, PR Carlinhos Oliveira. Compartilhem esse vídeo, porque muitas pessoas estão com a casa destruída. E muitas pessoas não vão na igreja, mas através de um vídeo desse, elas param para escutar. Porque é um presente que Deus te dá, para você mudar a sua casa, mudar a sua maneira de ser e de agir. Que a graça e a paz do Criador estejam no seu coração. Que a doce consolação do Espírito Santo esteja com você. E que você possa, de uma vez por todas, mudar a tua casa. E viver numa casa espiritual onde tem paz, alegria e o principal, salvação. Salvação. Hoje a salvação entra na tua casa. Só depende de você. Ou você pega a salvação ou você joga a salvação fora. Beleza, meus irmãos? Deus vos abençoe. Um grande abraço. Até a próxima.